Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 5 e 6. Vamos considerar quais circunstâncias estavam ligadas ao andar de Enoque com Deus. A primeira observação é que temos pouquíssimos detalhes sobre sua vida. Não sabemos muito a seu respeito e esta é sua vantagem. Feliz é a nação sem história, pois a que tem uma história já foi assolada por guerras, revoluções e derramamento de sangue. Mas uma nação que é sempre feliz, pacífica e próspera não tem uma crônica para atrair os amantes de emoções. Feliz foi Enoque por não podermos escrever uma longa biografia sobre ele. Essas poucas palavras, andou Enoque com Deus, são suficientes para descrever toda a sua carreira até que já não era, porque Deus o tomou para si. Se você for ao campo de um agricultor e quando voltar disser: vi tantas flores amarelas recobrindo o campo que até parecia um manto dourado. Depois avistei aqui e ali flores brancas como botões prateados dispostos na veste dourada. Vi também centáureas azuis olhando para o alto com seus olhos adoráveis, fazendo o campo todo cintilar. Se fosse criança, você o teria achado lindo. Mas o agricultor balança a cabeça, pois sabe que o campo está em más condições e cheio de ervas daninhas. Contudo, se ao voltar você simplesmente disser: como é lindo ver um campo de trigo maduro, então sua descrição, embora breve, é bastante satisfatória. Muitos acontecimentos espantosos, impressionantes e sensacionais que vão tornar uma biografia interessante podem chamar a atenção, mas não falam da verdadeira excelência da vida. Nenhuma vida pode superar a do homem que, em silêncio, continua servindo a Deus no lugar onde a providência o colocou. Acredito que no julgamento dos anjos e dos seres puros de espírito, o que será mais admirado na vida de uma mulher será simplesmente: ela amava o Senhor e fez o melhor que pôde por ele. E na vida de um homem será mais digno de nota de quem for dito: ele seguiu inteiramente o Senhor. A vida de Enoque não teve aventuras, mas já não é aventura suficiente andar com Deus. Qual maior ambição pode almejar uma existência honrosa do que permanecer em comunhão com o Eterno? Contudo, alguns dirão: bem, mas Enoque devia estar muito bem de vida. Sem dúvida, ele tinha uma posição bastante vantajosa para ser temente a Deus. Ora, note que não era assim, pois em primeiro lugar, ele era um homem público. Ele é chamado de o sétimo depois de Adão. Ele foi um homem importante e considerado um dos pais da sua época. Naquele tempo, um patriarca devia ser alguém notável, cheio de responsabilidades e de boa reputação. O costume antigo era que o chefe da família fosse profeta, sacerdote ou rei na sua parentela. E fora da família, se era um homem de posição e recursos, era conselheiro, magistrado ou governante. Enoque foi um grande homem em seus dias, um dos mais importantes daquele período. Portanto, podemos ter certeza de que ele tinha tribulações e suportava o peso da oposição do grupo de ímpios poderosos que se opunham aos caminhos da santidade. Ele é mencionado em uma lista nobre de homens. Algumas pessoas tolamente pensam: eu andaria com Deus se tivesse uma casinha no campo, se vivesse num vilarejo pacato. Mas veja, sou um homem público, tenho um cargo de confiança e tenho de estar com meus colegas. Não vejo como posso andar com Deus. Ah, meu caro amigo, mas Enoque andou. Embora ele fosse, sem dúvida alguma, um homem célebre em sua época e cheio de deveres públicos, ainda assim, ele não perdeu o fio da meada da conversa sacra com o céu e continuou firme no curso santo da sua vida durante séculos. Note ainda que Enoque foi um homem de família. Enoque andou com Deus e teve filhos e filhas. Alguns dizem: olha, você não pode viver como quer quando tem uma porção de filhos à sua volta. Não me diga que dá para orar durante horas e ler em sossego as Escrituras quando se tem uma grande família com filhos pequenos.
Você será perturbado e haverá muitos incidentes domésticos que, com certeza, tentarão tirá-lo do sério e acabar com sua serenidade. Vá para a floresta e encontre uma casinha abandonada. Lá, com um jarro d'água e um pedaço de pão, talvez você consiga andar com Deus. Mas com uma esposa nem sempre amistosa e um bando de crianças que não param quietas, nem de dia nem de noite, como se espera que um homem ande com Deus? A esposa, por outro lado, exclama: acho que se eu tivesse continuado solteira, poderia ter andado com Deus. Quando jovem, eu era cheia de devoção, mas agora, com um marido que nem sempre está nos melhores dias e com filhos que parecem ter uma infinidade de necessidades e nunca estão satisfeitos, como é possível andar com Deus? Voltemos novamente para Enoque e acreditemos que isso é possível. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Veja, portanto, que ele foi um homem público, teve uma família e ainda assim andou com Deus por mais de 300 anos. Não é preciso ser um eremita ou renunciar ao casamento para viver perto de Deus. Além disso, Enoque viveu numa época muito perversa. Ele foi proeminente no tempo em que o pecado estava começando a cobrir a terra. Não demorou muito até a terra se corromper e Deus achar melhor varrer toda a população da sua superfície por causa do pecado. Enoque viveu numa época de escarnecedores e desdenhadores. Você conhece a sua profecia registrada por Judas. Ele profetizou dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ele viveu num tempo em que poucas pessoas adoravam a Deus, e quem o fazia estava sendo atraído pelas palavras lisonjeiras das filhas dos homens. A igreja e o Estado estavam propondo união, costumes e prazeres regidos pelo momento, e as coisas do mundo estavam na ordem do dia. Ele viveu próximo do final dos tempos primitivos, onde a vida longa dos homens havia produzido grandes pecadores. E grandes pecadores tinham criado grandes provocações contra Deus. Não se queixe, então, da sua época e dos seus vizinhos e de outras coisas, pois em meio a todas elas você ainda pode andar com Deus. Enoque andou com Deus e, em consequência disso, deu testemunho de Deus. Profetizou Enoque o 7º depois de Adão. Ele não podia ficar calado. O fogo ardia dentro dele e não podia ser contido. Quando testemunhava de Deus, é claro que ele encontrava oposição. Tenho certeza disso pelo contexto de Judas, pois a passagem tem a ver com murmuradores e descontentes andando segundo suas paixões e cuja boca vive propalando grandes arrogâncias. E Enoque é apresentado então como tendo sido levado a tratar com pessoas assim. Seu sermão mostra que ele foi um homem que permaneceu firme em meio a uma torrente de blasfêmias e coisas reprováveis, liderando a grande controvérsia pela verdade de Deus contra a vida ímpia e língua licenciosa dos escarnecedores da sua época. Ele diz: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram. É claro que eles falavam contra Enoque, rejeitavam seu testemunho, atormentavam seu espírito, e ele lamentava que com isso estivessem falando contra Deus, pois ele diz: de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Ele via a vida ímpia que levavam e testemunhava contra eles. É incrível que o assunto principal do seu sermão tenha sido a segunda vinda de Cristo. E é ainda mais digno de nota que os outros dois homens que se poderia escolher por terem vivido tão perto de Deus, a saber, Daniel e João, também tenham falado muito a respeito da vinda do Senhor e do dia do julgamento. Não preciso citar as palavras de Daniel, o qual nos fala sobre o julgamento vindouro e sobre o ancião de dias, que se assentará no seu trono. E nem preciso repetir o constante testemunho de João sobre a segunda vinda do Senhor. Vou mencionar apenas sua exclamação fervorosa: ora vem, Senhor Jesus.
Vejam, pois Enoque foi pregador da palavra de Deus e por isso teve de tomar muito mais cuidado que a grande maioria das pessoas. E mesmo assim, com tudo isso e todas as outras coisas juntas, ele conseguiu agradar a Deus até o fim da vida. Falo de um fim que encontrou um interminável estado de alegria. Enquanto esteve aqui, ele andou em fé, andou de forma agradável a Deus e, portanto, sua comunhão com o Senhor nunca foi quebrada. Isso nos leva a concluir qual foi o fim da caminhada de Enoque. Gostaria, primeiramente, de salientar que ele terminou seu trabalho muito cedo. Enoque andou com Deus e esse caminhar foi tão bom, tão seguro, tão progressivo, que ele viajou mais rápido e alcançou seu lar muito mais cedo do que qualquer um de nós que, às vezes, anda com Deus e outras com o mundo. 365 anos seria uma vida longa para nós, mas foi curta para aquela época, quando muitos patriarcas chegaram quase a 1000 anos de idade. Sua vida, se comparada à existência comum daqueles dias, foi como um período de 30 ou 35 anos de vida mais curtas. Na verdade, a melhor analogia para a sua vida é a de Nosso Senhor. Assim como a vida longa dos homens da sua época, a de Enoque teve aproximadamente a mesma duração que a do Senhor Jesus em comparação com a nossa. Enoque morreu relativamente jovem, como Verdon, nosso irmão e presbítero, recém-falecido. E não é de admirar, dizem que quem é amado por Deus morre jovem. E tanto Enoque quanto Verdon foram homens muito amados. Talvez esses santos tenham terminado sua carreira cedo, porque fizeram seu trabalho com tanta diligência que acabaram logo. Alguns trabalhadores, quando têm algum serviço para fazer em casa, levam o dia todo, ou até uma semana inteira para acabá-lo, e fazem uma confusão sem fim, sujam tudo. Não é à toa que algumas pessoas vivem tanto, pois precisam de muito tempo para fazer quase nada. Mas esse homem fez seu trabalho tão bem e se manteve tão perto de Deus que sua jornada terminou ao meio-dia. E o Senhor lhe disse: vem para casa, Enoque. Não precisa mais ficar aí fora. Vem para o céu. Você já deu seu testemunho, já viveu sua vida. Por todas as gerações, os homens o considerarão como modelo. Por isso, pode vir para casa. Deus nunca mantém o trigo nos campos mais tempo que o necessário. Quando está maduro, ele o colhe de uma vez. Quando seu povo está pronto para ir para casa, ele os leva. Não lamente a morte de um bom homem quando ele ainda é jovem. Pelo contrário, bendiga ao Senhor por ainda haver colheitas precoces no mundo e por alguns dos seus santos serem santificados tão rápido. Mas afinal, o que aconteceu com Enoque? Receio ter dito que ele morreu, ou ainda direi, é muito natural falar sobre a morte de alguém, mas ele, só ele, e ninguém mais em toda a raça humana entrou na Canaã celestial sem atravessar o rio da morte. Está escrito a seu respeito, e já não era. Quem acredita que a palavra morrer significa ser aniquilado, teria seu ponto de vista ainda mais confirmado se as palavras do texto, e já não era, fossem aplicadas a todos os que partiram. Pois se há uma expressão que talvez tenha esse significado no seu modo de tradução, é essa, e só essa, e já não era. No entanto, não significa que ele foi aniquilado, nem mesmo o termo mais fraco, morrer, significa qualquer coisa do tipo, e já não era. Quer dizer, ele não estava mais aqui, e isso é tudo. Ele se foi da terra, mas estava lá para onde Deus o transladou. Ele está com Deus. Isso sem ter experimentado a morte. Não se ressinta por ele ter evitado a morte. Foi um benefício, mas não por algum meio tão extraordinário quanto alguns pensam. Pois quem não morre precisa sofrer uma transformação, e Enoque foi transformado. Nem todos dormiremos, diz o apóstolo, mas transformados seremos todos. 1 Coríntios 15, 51. A carne e o sangue de Enoque não podiam herdar o reino de Deus. Rapidamente, ele sofreu a transformação que você e eu sofreremos no dia da ressurreição. E assim, ele não estava mais aqui, foi transladado ou transplantado dos jardins da terra para o paraíso lá do alto. Agora, se há alguém no mundo que nunca morrerá, é aquele que anda com Deus. Se há alguém a quem a morte será como nada, é o homem que olha para o segundo advento de Cristo e se regozija nele.
Se há alguém que, embora passe pelos portões de ferro da morte, nunca sentirá o terror do inimigo cruel, é o homem cuja vida aqui embaixo foi de comunhão constante com Deus. Não há outro meio de escapar do sofrimento da morte a não ser andando com Deus. E então se poderá dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Está escrito de Enoque que Deus o tomou para si, uma expressão extraordinária. Talvez Deus o tenha feito de forma visível, não seria de estranhar. Talvez os patriarcas o tenham visto partir, assim como os apóstolos viram quando o Senhor foi assunto ao céu. Seja como for, houve um arrebatamento especial, algum tipo diferente de acesso desse eleito ao trono do Altíssimo. E já não era porque Deus o tomou para si. Note que sentiram sua falta. Isso é algo que eu não poderia deixar passar. Sentiram sua falta, pois o apóstolo diz: não foi achado. Ora, se um homem não foi achado, é porque alguém procurou por ele. Quando Elias subiu ao céu, lembre-se, 50 discípulos dos profetas saíram à sua procura. Não me cause estranheza o que fizeram. Eles não se encontravam com Elias todos os dias. E quando ele se foi, com o corpo e tudo, poderiam muito bem ir atrás dele. Enoque não foi achado, mas procuraram por ele. Sente-se falta de um bom homem. Um verdadeiro filho de Deus como esse na igreja, trabalhando e servindo ao Mestre, é um entre mil. Mas se ele tem andado com Deus, sua morte é lamentada. Sentiremos falta do querido irmão que acabamos de sepultar. Seus colegas de conselho sentirão sua falta. Todos quantos foram convertidos a Deus por seu intermédio sentirão sua falta. Eu, com certeza, sentirei sua falta. Olho para onde ele costumava se sentar e espero que quem ocupe o lugar tenha pelo menos metade do seu valor. Será mais do que posso esperar. Não queremos viver e morrer para que ninguém se importe se estivermos aqui na terra ou não. Sentiram a falta de Enoque quando ele se foi, e assim será com quem andar com Deus. Finalmente, a partida de Enoque foi um testemunho. O que o bendito Espírito Santo quis dizer por "e já não era porque Deus o tomou para si", senão que existe um estado futuro. Os homens tinham começado a duvidar disso, mas quando disseram: onde está Enoque? E quem testemunhou sua partida? Deus o tomou para si. Isso foi para eles uma evidência da existência de um Deus e também de um outro mundo. E quando perguntaram: mas onde está o corpo? Há ainda outra lição. 2 homens morreram antes de Enoque, quero dizer, 2 cuja morte está registrada nas Escrituras. Abel foi morto e seu testemunho foi de que o descendente da serpente odeia o descendente da mulher. Adão também morreu cerca de 50 anos antes da transladação de Enoque, e seu testemunho foi de que, mesmo quando demora, o castigo é certo. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Então vem Enoque, e seu testemunho é de que o corpo pode ser imortal. Ele não pôde dar testemunho da ressurreição, pois não morreu. Para isso, temos o testemunho em Cristo, o qual é a primícia dentre os mortos. Mas o testemunho de Enoque deu uma boa indicação disso, pois forneceu provas de que o corpo pode ser imortal e viver num estado celestial. E já não era, porque Deus o tomou para si. Sua partida também foi um testemunho para a humanidade de que há um galardão para os justos, pois Deus não se assenta com olhar impassível, ignorando o pecado dos perversos ou as virtudes que a graça produz nos santos. Seu testemunho prova que Deus vê aqueles que andam com Ele e se agrada deles, e pode lhes dar, mesmo agora, as recompensas do presente, livrando-os do sofrimento da morte, e certamente Ele recompensará o seu povo de uma forma ou de outra. Por isso, veja, vivendo e morrendo não, enganei-me de novo. Vivendo e sendo transladado, Enoque foi uma testemunha para a sua geração. E oro para que todos nós, vivendo ou dormindo, sejamos testemunhas de Deus. Ah, se pudéssemos viver como nosso querido irmão Verdon, a quem recentemente sepultamos. Viveu cuja alma ardia por amor a Cristo. Ele tinha verdadeira paixão pelas almas. Mal consigo pensar em alguém entre nós que tenha feito tanto quanto ele, pois embora tivesse de granjear o pão de cada dia, ele passava as noites conosco no serviço do Senhor,
ou na pregação do Evangelho. Depois, muitas vezes saía às ruas cansado, cuidando dos abatidos para poder recuperá-los. Com frequência pela manhã, saía cansado para o trabalho, a não ser pelo descanso encontrado no serviço de Cristo. Às vezes, com os olhos cheios de alegria, ele encontrava um irmão e dizia: 5 almas para Cristo ontem à noite. Em outras, depois de um sermão, lá estava o grande caçador de almas, levando os interessados escada abaixo para a reunião de oração. E quando apertava minha mão, dizia com seu sotaque suíço, o qual nunca consegui imitar: Jesus salvou mais alguns esta noite, mais almas foram trazidas a Cristo. Para ele, viver era ganhar almas. Ele era o membro mais jovem do nosso conselho, mas os grisalhos o respeitavam. Enquanto chorávamos sobre o seu túmulo, não havia um sequer entre nós que não sentisse ter perdido um verdadeiro irmão em Cristo, um dos maiores valentes soldados. Que o Senhor levante outros dentre nós para fazer o mesmo que o presbítero Verdon fazia. Que o Senhor desperte os irmãos e irmãs mais velhos para serem mais ativos e torne os mais jovens mais dedicados. Nossas fileiras estão desfalcadas. Quem irá preencher as lacunas? Ficamos mais reduzidos à medida que o Senhor vai levando um e outro para o lar dos mais instruídos e corajosos. Mas pela sua graça, todos os dias chegam novos recrutas. Que outros mais possam vir, sim, Senhor. Traga-os pelo teu Espírito Santo para serem líderes nas fileiras da frente. Pois enquanto a vanguarda se transforma na igreja triunfante, que a retaguarda seja sempre acrescida de novos membros. Transladados para os céus são alguns, que outros sejam transladados das trevas para a tua maravilhosa luz, por amor do teu Filho amado. Amém. Amém, queridos.